Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Romilson e você está no CETADMA, Centro Teológico das Assembleias de Deus, Ministério Agnus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Será um momento de crescimento e de sabedoria para o reino, para o seu ministério. Muito obrigado por estar aqui e nós vamos começar a aprender um pouco de teologia. Na aula de hoje, nós iniciaremos com a matéria sobre a introdução à teologia. O que é a teologia? A teologia é a junção de duas palavras gregas, theo, que significa Deus, e logia, ou logia, que significa tratado, ou estudo, ou acordo. Então, a teologia nada mais é que o estudo sobre as coisas concernentes a Deus. Mas por que eu devo estudar a teologia? Eu devo estudar a teologia para cumprir o que as Escrituras nos dizem. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro, que manuseie bem a palavra da salvação e não se envergonhe. Veja bem, se nós estarmos andando na rua ou até mesmo no trabalho, na igreja, e chega alguém pedindo uma informação a respeito da nossa fé, do que nós cremos, e se nós não estivermos preparados, nós iremos passar vergonha. E quando nós estamos preparados, nós conseguimos sair de algumas situações que as pessoas nos colocam na nossa vida. Então, essa é a grande importância de se estudar a teologia, para que nós possamos ter as respostas corretas para os momentos inesperados da nossa vida. O estudo da teologia tem as suas subdivisões, ou seja, existem tipos de estudo. Nós temos a teologia bíblica. Por que eu digo teologia bíblica? Porque existem outros tipos de teologia. E também tem a teologia sistemática. Diferente da teologia bíblica, a teologia bíblica ela nos mostra desde a queda até a redenção, desde Gênesis a Apocalipse. Ela estuda etapas por etapas, desde Gênesis a Apocalipse. Criação, queda, redenção. Diferentemente da teologia sistemática, a teologia sistemática ela pega um assunto concernente a tal assunto e junta tudo dentro de um contexto. Exemplo, quando nós vamos falar a respeito de salvação, trata-se da soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Sotérios, que significa salvação, e logia, que é doutrina, estudo. Então, ela vai pegar desde Gênesis até Apocalipse tudo que fala sobre salvação. Quando nós vamos falar sobre as últimas coisas, os eventos finais, se fala sobre escatologia. Escatos, que significa último ou final, e logia, que é o estudo, qual nós já falamos. Ou seja, ela pega desde Gênesis a Apocalipse. A teologia sistemática, ela pega todos os assuntos concernentes e coloca dentro de um ponto concomitante para que nós possamos entender melhor a respeito de tais assuntos. A teologia apresenta o que a fé cristã ensina, conforme apresentado nas exposições dos textos sagrados. Nós devemos identificar o que realmente quer dizer um determinado texto. Ou seja, por isso é de tal importância esse estudo maravilhoso a qual nós iniciaremos nesta data. A nossa fé cristã, ela possui princípios pré-definidos. Ou seja, o Deus Trino, que é a Trindade, a salvação que vem por Cristo Jesus, a providência, o pecado, a santificação, a igreja e o fim de todas as coisas. Essa é a base, a espinha dorsal da teologia. E por que nós devemos saber isso? Novamente digo,
para estar prontos e aptos para responder todos aqueles que têm dúvidas concernentes à nossa certeza da salvação. Desde o início da igreja, já existia uma grande preocupação com o ensinamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso 42, vamos ler o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Perseveravam na doutrina, ou seja, eles progrediam cada dia mais no ensino. Só que nós não podemos confundir doutrina com costumes. Doutrina é bíblica, costumes são regras impostas de uma determinada comunidade. Em todo o Novo Testamento há muitos exemplos falando acerca do ensino, da doutrina. Podemos ler o texto, Atos capítulo 20, versículo 27. Vamos ler o texto. Pois nunca deixei de vos anunciar todo conselho de Deus. Como nós iremos anunciar se nós não sabemos? Exemplo clássico esse, quando Filipe estava em um determinado lugar e ele foi levado pelo Espírito Santo até a região de Gaza. E ali havia um eunuco que estava lendo o rolo da lei. Imagine só, se Filipe ele não soubesse explicar, ele estaria perdendo uma alma ali, uma alma preciosa para Deus, porque ele não saberia explicar. Volto a frisar, é de suma importância para que nós, obreiros, homens e mulheres de Deus, aquele que almeja, que anseia o episcopado, aprender sobre a teologia. O centro da teologia é Deus, embora a teologia trate de todo o campo da verdade cristã. O ponto focal é Deus, sua relação com o universo e o homem. A teologia, nós falamos abertamente de Deus. É Deus no centro desde o início até o final. Desde Gênesis a Apocalipse, é a operação de Deus sobre todas as coisas, a autoridade máxima do Criador dos céus e da terra sobre tudo e sobre todos. Deve-se acrescentar que a teologia não é nenhum louvor, nem proclamação, que seria ou falar para Deus ou falar de Deus. Antes, limita-se ao discurso a falar acerca de Deus. A teologia, por conseguinte, cumpre sua tarefa, não na primeira ou na segunda pessoa, mas na terceira pessoa, ao discursar acerca de Deus. A teologia pressupõe louvor e proclamação e exige com o propósito de definir o conteúdo deles. A teologia é, pois, serva da fé cristã. Por que ela é serva? Porque ela vai nos servir de um material de extrema qualidade para que nós possamos passar adiante. Porque é louvável aquele que tem o dom do ensinamento. Todo aquele que ensina, ele acaba aprendendo cada vez mais. Alguns mitos, algumas superstições que são colocadas dentro do âmbito cristão vão dizer sobre uma má interpretação bíblica que a letra mata. Mas quando nós vamos a fundo no real significado que esse versículo significa, nós entendemos que a falta de conhecimento perece. A palavra mesmo diz, o povo peca por falta de conhecimento. Quando nós lemos esse texto, que a letra mata, a letra vem dizer sobre a lei, que a lei mata. Ninguém foi capaz de cumprir a lei a não ser Jesus Cristo, pois o mesmo cumpre os 613 preceitos da lei judaica, os 10 mandamentos,
Ele nasce debaixo da lei, recebe o jugo da lei sobre as suas costas, pois o mesmo cumpre todos os mandamentos e não peca. E quando Jesus peca, a morte toma um golpe dela própria. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a morte pega Jesus, ela se toma um golpe próprio. Por quê? Jesus não tinha pecado. Então ele não merecia morrer. Então o que acontece? Jesus ressuscita e nos dá esse direito de viver com ele por toda a eternidade. De morrer com ele os nossos pecados e ressuscitar uma nova criatura. Função da teologia. Qual é a função da teologia? A teologia possui algumas funções. Entre elas estão a clarificação, a integração, a correção, a declaração e o desafio. A clarificação é clarear os nossos entendimentos concernentes à nossa fé e sobre a palavra de Deus. A integração é estar integrado dentro daquele assunto a qual nós não dominávamos. A correção é para corrigir falhas a qual vem se arrastando por vários e vários anos, a qual nós aprendemos de forma errônea, e a teologia traz esse sentido de correção. A declaração, para que nós possamos fazer a nossa declaração de fé. Que declaração é essa? Que Cristo veio como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E o desafio. Qual é o desafio? Você abrir a mente e iniciar esse curso. Começar a estudar fielmente sobre teologia. Só assim nós venceremos quaisquer obstáculos da nossa vida. Os requisitos para fazer a teologia. Como desempenhar uma tarefa de articulação teológica? Primeiro passo: buscar discernimento do Espírito Santo. Alguns vão pensar que quando nós fazemos teologia, nós deixamos a parte espiritual de lado. Pelo contrário, a parte espiritual e a parte acadêmica, elas andam lado a lado. Porque se eu sou só acadêmico, eu sou apenas um acadêmico. Eu não sou uma pessoa cheia de Deus, que sabe aproveitar essa parte teológica e fazer algo diferente para a vida do próximo. E na contramão, se eu sou só espiritual, eu espiritualizo coisas que são relativas, coisas que são, na verdade, que não são espirituais. Eu espiritualizo aquilo que não precisa ser espiritualizado. Então, a teologia, ela iguala essas situações. É 50% graça, 50% conhecimento, dando num todo de 100% para que o nome de Deus seja glorificado. Segundo passo, confiança nas Escrituras. Como nós vamos fazer teologia bíblica e nós não confiarmos nas Escrituras? Começar a duvidar de algumas passagens, a essência da teologia, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada. Então, a confiança nas Escrituras é um fato evidencial para se fazer a teologia. Deve-se observar mais algumas questões importantes. Há uma grande necessidade de conhecimento crescente das Escrituras, de todas elas. Exemplos. É de suma importância que nós conheçamos a linguagem original da Bíblia. O texto no seu formato original. Não estou dizendo para que você seja um mestre no hebraico, no grego, no aramaico, mas que tenhamos uma leitura básica concernente a este assunto. E quanto mais cedo nós buscamos essa interpretação, esse estudo
nós seremos mais abastecidos. Exemplo clássico que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Vamos ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que ele vai dizer que Timóteo conhece a lei, as letras, desde a sua infância. Imagine só, nós, pais, mães, até mesmo aqueles que não têm filhos, mas que têm alguma pessoa próxima, poder ensinar desde a meninice, desde a infância, uma criança. Onde a gente vai aprender isso? No estudo da palavra, no estudo teológico, nos cursos, nos seminários. Só assim nós iremos progredir de uma forma essencial. Nunca podemos ir além das Escrituras. Aí cai por terra a teologia especulativa. Se nós falamos de teologia bíblica, é teologia bíblica. Que sai fora disso já não serve para nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, para que nunca ir além do que está escrito. Isso fala contra qualquer fonte extrabíblica, como tradição, visão pessoal ou suposta, uma nova verdade apresentada. A palavra de Deus, ela basta. Não tem necessidade de outras coisas. Nós temos livros de apoio, mas esses livros de apoio não é a nossa base. Eles são um complemento para que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos. É um complemento, não é a base. A base é a Bíblia. Por fim, não podemos ter um entendimento verdadeiro da Escritura sem a iluminação interna do Espírito Santo. Por quê? Toda a Bíblia foi inspirada. Todos aqueles que escreveram estavam inspirados pelo Espírito Santo. Outrora, como nós, sem o Espírito Santo, iremos entender? Então, é necessário que nós tenhamos a direção do Espírito Santo para que possamos entender as Escrituras da sua forma mais plena, para que possamos em todo momento estar com a palavra de Deus no nosso coração.